O tema da nossa reflexão hoje pela manhã é este que está na capa e dividimos em duas partes. Conecte-se com Jesus. Por quê? Esta reflexão, ela tem objetivo tanto evangelístico como também doutrinário. Como nós estamos nos preparando para os batismos no terceiro domingo de dezembro, nós estamos abordando alguns temas ligados exatamente àquelas pessoas ou dirigidos àquelas pessoas que irão ser batizadas. E temos convicção de que cada uma pessoa que será batizada, ela deve ter consciência e convicção do porquê, das razões delas estarem ligadas a Jesus. Antes de analisarmos aqui cada uma dessas razões, e vamos apenas a alguns versículos, não vamos abordar todos que foram lidos aqui, devido à exiguidade de tempo. Quando nós pensamos em conecte-se ou conectar-se, e nós pensamos na tecnologia que nós dispomos atualmente, nós pensamos Wi-Fi, quando chegamos em determinadas repartições, nós perguntamos se tem Wi-Fi, e quando nós perguntamos se tem Wi-Fi, perguntamos a senha para que tenhamos acesso à internet através do Wi-Fi, através daquela senha. Há muitas conexões que elas têm um cadeado, isto é, elas estão bloqueadas. E essas que estão com cadeado, estão bloqueadas, as pessoas só terão acesso se alguém disser qual a sua senha. E ele tem que colocar a senha corretamente, porque se uma letra da senha ou um número da senha estiver errado, a pessoa não estará conectada. E aí, tomando por base e fazendo esta analogia, nós queremos falar que para que um ser humano esteja conectado com o céu, esteja conectado com as bênçãos provenientes do céu, é preciso que saiba exatamente qual esta senha de acesso ao céu. E esta senha, ela não está com o cadeado, ela é uma senha aberta para o mundo inteiro, em qualquer país ou em qualquer lugar que as pessoas se encontram. E o nome desta senha é Jesus. Portanto, conecte-se com Jesus. Graças a Deus, a maioria absoluta das pessoas que estão aqui já tiveram acesso a esta senha.
já conhecem Jesus, já aceitaram Jesus, mas nós precisamos dizer isso para o mundo, porque o mundo está perdido com muitas senhas, procurando muitas senhas, e nenhuma delas os conectará com o céu, e elas têm que encontrar a senha de acesso ao céu, e esta senha, este nome é Jesus. Conecte-se com Jesus. Agora, por quê? Colocamos 6 razões e vamos mostrar apenas alguns versículos em cada uma dessas razões. Conecte-se com Jesus, por quê? Primeiro, porque Ele é Deus. E isto nós, doutrinariamente falando, precisamos ter esta convicção. Quando nós estamos aqui e falamos de Jesus, nós temos que saber quem é Jesus. Quem, afinal de contas, nós o aceitamos como único e suficiente Salvador. E alguns textos aqui, vou destacar apenas João, capítulo 1, versículo 1 e o versículo 14, diz de uma forma clara, cristalina, sem margem para nenhuma dúvida a respeito da divindade de Jesus, de quem é Jesus. Olha o que é que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Os apóstolos, eles tiveram a consciência e a convicção de que eles estavam diante de alguém diferente. Aquilo que Jesus fazia era diferente. Aquilo que Jesus ensinava era diferente. Aquilo que Jesus dizia ser de si mesmo era diferente. Até então ninguém havia falado como Jesus falou e nem feito o que Jesus fez. Então, conecte-se com Jesus, porque Ele é Deus. Segundo, conecte-se com Jesus, porque Ele é o Salvador da humanidade. E apenas Deus teria condições de salvar a humanidade. Nenhum ser humano, nenhum semelhante a nós, nenhuma pessoa do passado, do presente ou do futuro teria condições de salvar toda a humanidade. Não salvar alguns e excluir outros, mas toda a humanidade. E dentre alguns textos aqui, nós vamos ouvir um que o próprio Jesus diz a respeito dessa sua missão. Ele diz, João 12:47: e se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. João Batista, está registrado em João capítulo 1, versículo 29, ele diz: no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
eu não tiro o pecado de ninguém, nem ninguém aqui tira pecado de ninguém. O único que tira o pecado do mundo é Jesus, porque Ele é o Cordeiro de Deus. Ele veio com esta missão de tirar o pecado do mundo. E o que é o mundo aqui? O que significa o mundo aqui? Significa os animais pecam, as plantas pecam, o sol peca, a lua peca. Não, os pecadores somos cada um de nós. E Jesus veio, o Cordeiro de Deus, para tirar o pecado de cada um de nós. Esta a segunda razão, o segundo motivo porque conectar-se com Jesus. A terceira razão está ligada à sua doutrina. E o que significa a palavra doutrina? Doutrina significa ensino. E o ensino de Jesus, ele foi, é e será diferencial em nossas vidas. Vejamos o que é que ele diz a respeito da natureza da sua doutrina, a essência da sua doutrina. João capítulo 7, 16 e 17. Veja o que é que Jesus diz. Respondeu-lhes Jesus: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é dele, ou se eu falo por mim mesmo. Veja que Jesus identifica aqui a vontade de Deus com a palavra doutrina. Quando nós estamos doutrinando, quando nós estamos ensinando a vontade de Deus. Por isso que a sã doutrina, ela é inegociável. Não tem como um líder, seja de igreja cristã qual for, em qualquer lugar do mundo, ele deixar de passar para os membros da Deus deu autoridade para que ele fosse líder, deixar de ensinar a doutrina de Jesus. Porque a doutrina de Jesus é a vontade de Deus, e a vontade de Deus revelada, desde o Gênesis até o Apocalipse. Portanto, Jesus diz: quem quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é dele ou se eu falo por mim mesmo. E há um versículo que não foi colocado aqui, quando Jesus diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. A quarta razão, o quarto motivo para nós nos conectarmos com Jesus, e aqueles que já estão conectados com Jesus, fortalecer mais ainda esses laços dessa conexão, está em João, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 5, versículo 7 e o versículo 8. O que é que diz? E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Nele quem?
Nele quem? Jesus. Repetindo, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Portanto, ele levou sobre si todos os nossos pecados, não tendo nenhum pecado. E o apóstolo João aqui, ele registra isso de uma forma clara. E nos versículos 7 e 8, o apóstolo João, nesta sua carta, ele nos dá um conselho revelado também. O que é que ele diz? Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Ele quem? Jesus. Jesus é justo. E ele continua, versículo 8: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Ninguém aqui tem nenhuma dúvida de que todo e qualquer pecado é obra do diabo. Ninguém vai dizer: eu menti em nome de Jesus, eu roubei em nome de Jesus. Não. Por quê? Porque estas coisas ninguém pode reivindicar a autoria intelectual, o mentor, para que as pessoas fizessem estas coisas, porque a mentira, o diabo é o pai da mentira, e todas as vezes que uma pessoa está mentindo, ele está fazendo uma obra do diabo, ele está praticando uma obra do diabo. Todas as vezes que uma pessoa for desonesta, roubar, ele ou ela estará fazendo uma obra do diabo, porque roubar é uma obra do diabo. Ninguém vai roubar e dizer: eu roubei em nome de Jesus. Absolutamente. Jesus nos ensina a ser honesto e não a ser desonesto, a sermos ladrões. Não, Jesus nos ensina a sermos pessoas que realmente respeitem aquilo que temporariamente, enquanto estiver aqui no planeta Terra, a pessoa terá o direito de propriedade. Portanto, quando lá em Êxodo diz: não furtarás, estará dizendo que temporariamente nós temos o direito de possuir, de ter, de ser proprietário de algumas coisas. E quando alguém rouba aquilo, está fazendo uma obra do diabo, está violando uma vontade de Deus. Deus concederá a vida eterna. E aqui eu quero explicar pausadamente. Veja, todas as pessoas querem viver muito, 90 anos, 100 anos. A longevidade é um desafio, e nós cristãos amamos a vida. Quanto mais dias Deus der aqui, nós queremos viver. Mas nunca devemos confundir longevidade, vida longa, com vida eterna. E o que Ele nos concederá não é uma vida longa, uma longevidade, é uma eternidade. E o apóstolo João, ele registrou de forma cristalina, e geralmente quando nós fazemos uma cerimônia fúnebre e que confeccionamos uma coroa de flores, nós colocamos este versículo, 1 João 2:25,
E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Ele quem nos prometeu a vida eterna? Jesus Cristo. E João capítulo 5, versículo 24, ele diz com detalhes como nós nos apropriarmos desta promessa. Olha o que é que ele diz: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Então, quando nós nos conectamos com Jesus, nós estamos recebendo graciosamente a vida para sempre, a vida eterna. E isso nós temos que pregar para as pessoas, ensinar as pessoas. Por mais que nós queiramos ser longevos, viver muito tempo aqui, mas Jesus nos prometeu algo mais. Ele nos prometeu muito mais do que uma longevidade. Ele nos prometeu a eternidade, uma vida para sempre. E não há nenhuma dúvida a respeito disso, porque Jesus é Deus e Deus não mente. E outra coisa, apenas o eterno poderia prometer a vida eterna. Nós não teríamos condições de prometer vida eterna para ninguém, porque nós somos finitos, nós somos criaturas, nós fomos criados. Agora Deus é eterno. No Salmo 90, Moisés, na oração, está lá no Salmo 90, ele diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração, antes que os montes nascessem, ou que tivesses criado a terra e o mundo. Sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. No Salmo 91, versículo 1, diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Recentemente eu conversei com uma pessoa, e essa pessoa disse: olha, pastor, eu tenho algumas pessoas e gosto de me juntar a algumas pessoas, porque aquelas pessoas eram e são como sombra. E essa pessoa dizendo: olha, eu não vou estabelecer vínculos de amizade com determinadas pessoas que não propiciem uma sombra para mim. E o que ele queria dizer com esta sombra? Seria o que? De interesses materiais que ele poderia auferir desta sombra a qual ele estava nela. Aí eu dizendo para ele: olha, mas estas sombras, elas podem mentir, elas podem ser falsas, elas podem te enganar, mas eu conheço uma sombra que é diferente de todas estas, e que você pode ter certeza que pode confiar. É o que está no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, viverá com tranquilidade,
porque estará na sombra do Altíssimo. E o que nos propicia uma sombra? Algo que refrigera. Nós estamos no sol causticante, nós procuramos uma árvore e ficamos ali na sombra daquela árvore. Analogicamente, aqui nós estamos agora falando de Deus. Ele é a sombra que nós podemos descansar. E aqui, esta sombra, Deus nos concederá a vida eterna, vida para sempre. E isso nós temos que pregar para as pessoas lá fora. Por isso que eu disse, os dois objetivos é evangelístico e doutrinário. A gente tem que dizer para as pessoas: conecte-se com Jesus, descubram esta cena, acessem esta cena, para que realmente possam receber todas essas bênçãos espirituais. E por último, para hoje, a razão número 6 é porque Ele é o mesmo. Jesus é o mesmo. E o que é que diz Hebreus 13, versículo 8? Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Eu pergunto, quem é mais moderno do que Jesus? Será que existe alguém aqui no templo, ou fora do templo, ou que já viveu, ou que ainda venha a nascer mais moderno do que Jesus? Ninguém. E aqui diz claramente: Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. E eternamente por quê? Porque Ele é Deus. Ninguém é mais moderno do que Deus. E todas as modernidades, todas as descobertas, toda a robótica, tudo que for descoberto diante de Deus, ainda, olha, é uma minúscula coisa. E até porque, quando nós partirmos para a eternidade, fica tudo aí. Veja bem, um homem que, materialmente falando, ele dispunha de tudo. Uma queda, partiu para a eternidade. E toda a sua propriedade ficou. Foi uma viagem sem bagagem. Por que viagem sem bagagem? Porque nós não trazemos nada para este mundo e daqui nada levaremos. Absolutamente nada. Partiu. Não sabemos se ele estava preparado para aquele momento. Não sabemos. Só ele e Deus. Ele e Deus, mas que devemos estar preparados, porque fatalidade pode ocorrer com qualquer pessoa e a gente deve estar preparado para, caso aconteça conosco, a gente saiba para onde a gente vai. Em João capítulo 1, versículo 30, João Batista diz a respeito de Jesus: este é aquele de